Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos rádio ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã indecisa, nublada desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015, manhã de muito lixo em Fortaleza. A população parece que trouxe o Janguruçu para dentro das principais ruas aqui de Fortaleza. E a periferia reclama da buraqueira e da falta de medicamentos nos postos de saúde do município de Fortaleza, Renato. Mas quem tem toda essa culpa aí é o Homem-Pássaro, que foi eleito o melhor do filme no Oscar de 2015, Renato. A culpa é dele, certo? E falando na questão do sarampo, Renato. É a culpa? É do Homem-Pássaro. Ah, é o Birdman, é o melhor, a culpa é do Homem-Pássaro. Ele é o culpado de tudo, da buraqueira, do lixo, da falta de medicamento. É porque eu vou dizer, depois que eu vi a presidente Dilma dizer aquilo ali, eu parei assim, peraí. Isso foi sábado, ela deu uma declaração no Jornal Nacional. Eu olhei assim e disse, peraí, deixa eu ver aqui. Quer dizer que o PT manda no Brasil há 15 anos, instalou-se uma roubalheira sem fim, como nunca nesse país na gestão do PT, mas eles não tem culpa de nada, a culpa é do Fernando Henrique. Rapaz, como é que alguém tem a cara de pau, a disfarçatez, de mentir desse jeito? É verdade. Um presidente que está fora do poder há 15 anos é culpado pela roubalheira patrocinada pelo PT, que irrigou os caixas do PT, que financiou as campanhas do PT, e a culpa é do Fernando Henrique. E a presidente Dilma acha que nós somos imbecis para acreditar nisso. A Dilma Rousseff está naquela onda de bater a carteira e gritar pega ladrão, né? Então é complicada a situação. O Fernando Henrique disse que vai disparar a metralhadora numa revista de grande circulação do próximo final de semana e vai dizer o que sabe do que está acontecendo nesse governo Dilma. Essa história aí parece aquela história do cara que foi flagrado roubando um porco, correndo com o porco nas costas. Quando a polícia chega, ele diz, você tá preso. Por quê? Porque você roubou o porco. Que porco? Esse aí que tá nas tuas costas. Ele diz, não, isso é meu não, empurra o porco. É a mesma coisa, esse povo do PT é desse jeito. É complicado, mas falando da capital do sarampo, Renato, Fortaleza realmente está de parabéns também na questão de homicídios aí. 3 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas em Fortaleza. Lamentável situação. Mas o deputado Carlos Felipe do PCdoB, ele abordou em pronunciamento na última sessão da Assembleia, no dia 19, portanto, a questão do surto do sarampo no Ceará, conforme o parlamentar. Isso é preocupante. Ele cobrou recursos para que essa questão do sarampo seja realmente enfrentada com o apoio das autoridades da saúde do estado do Ceará. Ele reflete uma preocupação já externada pelo deputado Aguiar nessa questão do surto de sarampo, que atinge hoje o nosso estado, sobretudo a região metropolitana, tendo como epicentro a cidade de Fortaleza, onde já são diagnosticados aproximadamente metade dos casos. São quase 800 casos diagnosticados. Nós sabemos que isso é resultado de um caso importado, vindo da Europa, diagnosticado no final do mês de dezembro de 2013, e por não ter havido um bloqueio adequado, e naquela época, isso aí, na nossa opinião, carece de uma melhor estruturação do setor de vigilância epidemiológica. Esses casos, eles se replicaram e hoje atinge não só Fortaleza, mas a região metropolitana, como também algumas regiões da área norte do estado do Ceará. Isso eu enfatizei que o Brasil é uma referência mundial em vacinação, que as ações da Secretaria hoje é intensificar essa vacinação, disponibilizar essa vacinação não só para quem tem 1 ano de idade, mas já a partir de 6 meses de idade, podendo repetir a dose com 1 ano e 1 ano e 3 meses, e disponibilizar a vacina para os adultos, sobretudo aquelas pessoas com menos de 49 anos de idade, porque acima de 49 as pessoas já foram expostas a esse vírus, provavelmente não foram vacinadas ou expostas. Portanto, essa é a informação. E outra questão também que chama atenção é a seca no Ceará, que poderá se prolongar, Renato. Essa chuva aí não quer dizer nada. Peraí, rapaz, quem é que tá falando aí? Quem é esse? Carlos Felipe, doutor Carlos Felipe, que é médico. Sim. Ele fala da questão do combate ao sarampo, Ele é o Renato. que da Secretaria de Saúde? Como é que você fala? Ele é o que da Secretaria de Saúde? Não, ele é deputado. Ele é deputado. É o deputado Carlos Felipe. Agora, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, que ainda ninguém me explicou. Por que é que o Ceará e Fortaleza ficou assim com casos de sarampo? Que tem que vacinar, eu sei que tem. Mas por que não vacinaram antes? Por que não impediram esse surto? Aonde falhou o sistema preventivo da saúde do estado do Ceará? Isso que eu quero saber. Porque o sarampo não apareceu de graça, não. Ele apareceu porque alguém não trabalhou direito. É isso que eu quero saber. Por que Fortaleza hoje é a capital do sarampo? É isso que eu quero saber. Por quê? Cadê a Secretaria de Saúde para explicar isso? Está na Europa.
Portanto, Renato, essa é a questão, mas falando também a questão da seca, o Camilo Santana, ele é convidado para uma reunião de emergência sobre a seca aqui na Assembleia Legislativa. O governador do Ceará, ele deve apresentar projetos e ações para 2015 diante do prognóstico negativo da FUNSEMI. A FUNSEMI disse que as chuvas seriam abaixo da média, portanto, os recursos hídricos estão cada vez mais escassos em muitas regiões do país. Aqui no Ceará não é diferente, as autoridades preparam encontros de emergência para debater. Aliás, diga uma coisa, esse Carlos Felipe é de que partido, hein? É do PCdoB, ele é ex-prefeito de Crateús. Que mandou na Secretaria de Saúde um bocado de tempo, viu? Aqui no estado do Ceará. Pois é, o Arruda Bastos, né, que você fala? Arruda Bastos, aquele que foi deputado, como é o nome dele? Aquele que foi deputado, pai federal. O deputado federal, João Ananias. João Ananias do PCdoB foi secretário de saúde, o Arruda Bastos foi secretário. O PCdoB mandou na saúde do Ceará durante um bocado de tempo. Era bom que um deles viesse explicar por que o sarampo reapareceu no Ceará. Porque na época do Arruda Bastos ele sempre ia fazer emissões de rádio e dizia que estava tudo sob controle, mas né? E agora apareceu. E aí, esse sarampo surgiu de onde? Do nada? Foi obra do Divino Espírito Santo? Não foi. Eis a questão, Renato. Mas com relação à seca aqui no estado do Ceará, as autoridades estão preocupadas, os 46 parlamentares estão trabalhando para realmente debater o assunto e buscar alternativas viáveis diante do prognóstico negativo da FUNSEMI. Para você ter ideia, o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Ceará, Zezé Albuquerque, ele fala aos microfones da Rádio Clube e alerta sobre essa questão da preocupação com a seca no estado do Ceará. Estamos com preocupação muito grande, porque os nossos reservatórios de água, depois já no 4º ano, estão praticamente bem abaixo do que é para estar. As chuvas têm acontecido abaixo da média nesses 4 anos, então é preocupante. Vários quilômetros de adutoras já foram feitos, estão sendo feitos ainda. O ex-governador Cid Gomes fez mais de 700 quilômetros de adutora e o governador atual Camilo Santana continua fazendo. Ainda hoje nós vamos visitar a adutora ligando Araras, para você ter noção, de 154 quilômetros, uma adutora ligando o Araras, o açude de Araras, a Nova Russas e Crateús, porque é um problema de água tremendo. O Crateús era abastecido pelo açude de Novo Oriente, que também secou. Nós temos exemplos onde foram feitas 2 adutoras, como o caso de Canindé, foi feita a primeira adutora, o açude secou, e uma segunda adutora que foi feita lá do açude General Sampaio, que estava só com 2,7% de água. Então, é um problema seríssimo, esse problema de abastecimento da água do estado do Ceará. E graças a Deus, aos 4, 5 dias, tem sido muito. Ontem eu estive em 2 cidades inteiras, estive na região norte do estado, na cidade de Mucambo, Sobral e Graça, e lá muita chuva também. Também na Massapê, muita chuva, quer dizer, está chovendo em várias cidades. Então, se continuar chovendo desse jeito, graças a Deus, nossos problemas vão estar resolvidos. Portanto, Renato, mais de 76 municípios tiveram chuva com uma condição favorável. Eu espero que essas chuvas tenham sido armazenadas naquelas cisternas que o governo distribuiu, né? Não distribuiu cisterna? Exatamente. O Nelson Martins só fala nessas cisternas para casa. Então, se essas cisternas estão realmente onde devem estar, eu espero que essas chuvas, pelo menos, deu para o povo guardar água, pelo menos para comer, né? E beber, pelo menos isso. Porque essa chuvinha aí não está enchendo açude não. Agora, se encher pelo menos os reservatórios das casas, aquelas cisternas, já pelo menos alivia o sofrimento das pessoas. Espero quero ver agora se as cisternas funcionam ou não. Receba aqui a informação que o açude Araras, que é ali na zona norte, está já com a sua condição descartada aí, porque, Renato, a situação é complicada. O açude está secando consideravelmente e as pessoas estão preocupadas com a falta de água na zona norte do município de Varjota. E a adutora nesse período aí não vai resolver não, porque a adutora é para tirar a água de onde tem, para levar para onde não tem. Só que não tem mais água, doutor. O problema é arranjar a água, não é mais a adutora. O tempo da adutora passou. Agora é perfurar poços. Já devia ter começado isso. Tem que perfurar poço, achar água. Porque a adutora, ela tira a água dali para levar para colar. Ora, se não tem mais água, vai tirar água de onde? É verdade. Para você ter ideia, o canteiro de obras da época de 58, quando foi feita a construção do açude Araras, ali na zona norte,
já está aparecendo, porque está secando rapidamente o açude Araras. Portanto, a preocupação é grande. Essa adutora que o presidente falou aí, ela vai ser útil se tiver água, como você disse aí, Renato. Mas é um problema sério, então o governador Camilo Santana, como eu disse aos amigos da clube, vai falar aqui na Assembleia para os deputados e para a população do estado do Ceará sobre o que o estado fez e vai continuar fazendo de imediato para resolver o problema do povo no interior do Ceará. Foi o que destacou também o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque. Renato, mas diante do quadro de chuvas irregulares, as famílias que costumam armazenar água devem ter muito cuidado para manter a casa e a comunidade livre da proliferação do mosquito da dengue. Essa quadra invernosa aí poderá trazer dengue para os cearenses, mas quem tem as informações, nós conversamos, a nossa reportagem conversou com tem a orientação de um supervisor de núcleo de controle de vetores da Secretaria de Saúde do Estado, que é o Neilson Rolim. Ele fala aos microfones da clube a respeito do mosquito da dengue que poderá se proliferar nessa questão da quadra invernosa aqui na capital Fortaleza e em vários municípios do estado do Ceará. Em função da necessidade que a população está tendo de armazenar água, que essa água seja acondicionada, tampada, para que não seja possível do Aedes aegypti depositar seus ovos, que futuramente venha se transformar em mosquitos e transmissores da dengue. Está se acumulando água em qualquer reservatório que se encontre, qualquer tambor, até em telefone no leilão já se encontrou pessoas acumulando água. Que acumule a água, mas que tenha esse cuidado. Toda caixa d'água deve ser telada. Além de telada, deve botar uma tampa nessa caixa d'água. Portanto, essa é a preocupação, Renato. Porque essa questão de acumular água e não tiver o cuidado do mosquito poderá, com certeza, estar trazendo para dentro de casa a morte através da mosquito da dengue. Esse mosquito é o mosquito sem vergonha, que eu vou dizer, esse mosquito ganha a batalha há mais de 30 anos. Isso é uma vergonha. E agora tem a febre chikungunya também, que é causada pelo mosquito. Como é que um país é derrotado por um mosquito? Isso é um país muito avacalhado, esse Brasil. Eis a questão, Renato, mas eu gostaria de registrar aqui, Renato, o convite missa de saudade para a dona Maria José Santos Ferreira Gomes, que é a mãe dos ex-governadores Ciro Gomes e Ciro Gomes e do secretário de cidades Ivo Gomes. A missa de 7º dia acontece hoje, dia 23, às 19h30, na Igreja da Paz, aqui em Fortaleza. Às 17h30, na Igreja de São Francisco, no município de Sobral, Zona Norte. Portanto, o convite missa de 7º dia de dona Maria José Santos Ferreira Gomes, que partiu para o andar de cima. E, Renato, a diretoria executiva do Banco do Nordeste divulgará os resultados de seu balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2014 em entrevista coletiva a ser concedida hoje às 16 horas. O presidente Nelson Antônio de Souza, do Banco do Nordeste, acompanhado de diretores da empresa, receberá a imprensa no auditório do seu gabinete no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, no Passaré. Portanto, uma informação. Mas nós vamos a Brasília porque tem informação, Renato, a respeito do FIES, que abre inscrições para novos contratos nesta segunda-feira. A partir de hoje, quem quiser fazer o cadastro aí no sistema do FIES já está disponível. Quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Cariane Costa. A partir desta segunda-feira está aberto o sistema para novos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições podem ser feitas até 30 de abril. O FIES é um programa do Ministério da Educação que financia o curso de graduação no ensino superior de estudantes matriculados em instituições privadas. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do sistema na internet e informar os dados pessoais. Após prestar essas informações, o estudante deve receber um e-mail e confirmar o cadastro. Ainda é preciso validar, em até 10 dias, as informações da instituição de ensino. Por último, o estudante deve ir até a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil para formalizar a contratação do financiamento. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 61 61 61 ou pelo portal do programa cisfiesportal.mec.gov.br. De Brasília, Cariane Costa. Ok, grande. Pois não, Renato? Não, vamos lá, né? O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Renato, começa a depositar o pagamento dos benefícios da folha de fevereiro para aposentados e pensionistas em todo o país a partir de hoje, dia 23. Os depósitos começam a ser liberados nesta data para quem recebe até um salário mínimo e possui o cartão com final 1, desconsiderando-se o dígito. Para quem recebe acima do mínimo, o pagamento começa a ser depositado no dia 2 de março. E para concluir o nosso trabalho em
em continuação àquela sua matéria que você falou aí, por ordem da presidenta Dilma Rousseff, ministros, eles reagiram no último final de semana, Renato, as informações dadas conta de que o governo federal estaria fazendo manobras para evitar a todo custo a delação premiada do dono da construtora UTC, o Ricardo Pessoa. Essa matéria está na Veja, eu vou trazer ela amanhã, porque o governo está tremendo com o que esse empresário pode dizer e afunda este governo e definitivamente enterra o PT na lama da roubalheira na Petrobras. Mas a culpa não, a culpa é do Pedro Álvares Cabral. A Dilma está dizendo que a culpa é do Fernando Henrique Cardoso. É do homem passa, né? Vamos ter que prender o Fernando Henrique. Não vamos prender mais o Vacari, não vamos prender mais o Lula, nem o Gabriele, nem esse Paulo Costa, nem este ladrão desse Severo. Não, o Fernando Henrique é o culpado de tudo, segundo a Dilma. Renato, o dono da construtora... Pra imbecil, né, que gosta de acreditar nisso. O dono da construtora UTC, o Ricardo Pessoa, está preso há mais de 3 meses na Polícia Federal em Curitiba e disse que quando conseguir essa delação premiada através dos advogados, vai contar tudo o que sabe. Amanhã eu vou vai ficar pedra sobre pedra. Pois amanhã eu vou trazer a reportagem pra cá. Valeu, Jonas. Portanto, essa é a informação. Lembrando que amanhã tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa a partir das 9h20 minutos, sob comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezé Albuquerque. Renato, a última informação. A Dilma proibiu, não a Dilma, mas o Ministério Público, o mensaleiro Roberto Jefferson, que é bandido de carteira assinada, está proibido pela Justiça de participar da manifestação do dia 15 de março pelo impeachment da presidente Dilma. Mas a mulher dele vai por lá, a Elcia Brasil, e vai com certeza acompanhar a manifestação. Na frente desse pessoal aí da Petrobras, desse Severo, desse Paulinho, dessa roubalheira aí que o PT armou, esse Roberto Jefferson é batedor de carteira. É um bebê, né? É um menino rebista. Portanto, 7h32. Você fica ligado agora à Super Rádio Clube, continua no Jornal da Clube com Renato Abreu, a participação de Walter Filho. Da Assembleia ouviu o Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. 7h31, olha, um advogado